Bom, assim, a gente erra muito na vida, né, cara? E eu, particularmente, coisa que eu demorei a perceber, mas na minha infância não, adolescência, eu tive muita chance de estudar inglês. E até tinha inglês na escola, a escola era boa. Eu empurrei com a barriga, sabe? Empurrei com a barriga. Eu nunca achei que eu fosse precisar tanto de inglês. E eu tive chance de aprender, tive chance de. Talvez hoje eu poderia falar até de ser fluente, porque eu tive bons professores, minha família me deu condição, né, de estudar, mas eu não aproveitei. E hoje eu até falo inglês, eu consigo Se me comunicar. comunicar, mas seria bem diferente. Talvez hoje eu ia conseguir pregar, hoje eu ia conseguir. Bom, eu seria bilíngue, com certeza. Então, é um arrependimento, lógico, eu posso correr atrás disso, as possibilidades estão aí, Verdade. mas talvez eu conseguiria aprender outro idioma, porque já ia dominar o inglês, então poderia ser aí um francês, um espanhol, né? Afinal de contas, nós somos aqui na América do Sul, talvez o único país que não fala espanhol, eu É poderia me verdade. comunicar e aumentar o alcance da nossa juventude. Então é um arrependimento sim agora, né? Eu tive fora do país, eu me comunico, mas uma galera se comunica muito melhor. Então Certo. aí lá bateu esse arrependimento, entendeu? Acho que tem arrependimento que só bate quando Necessito. Bate a realidade. quando você vê que, poxa, cara, podia ser Poderia, né? diferente. Então, Poderia ser diferente. é simples, mas ao mesmo tempo é algo que poderia ser bem diferente pra mim, né, cara? Podia me abrir outras portas. É, eu me arrependo, eu lembro que alguns anos atrás, não era adolescente, mas eu já mexia com alguma coisa de investimento. Confesso a vocês que é uma área que eu gosto de atuar, mas eu fiz uma grande besteira. Eita. Por quê? Porque quando você conhece alguns ativos, algumas aplicações, então você consegue caminhar relativamente bem, mesmo dentro do mercado. Mas eu fui me meter com bolsa de valores. É. E não entendi absolutamente Nada. nada. Mas como eu via que a bolsa de valores poderia ser um ativo, algo que pudesse me dar um rendimento mais rápido, mais favorável, eu investi um dinheiro É. e perdi Hum, muito. tá doido. Perdi muito. Eu já era adulta, já tinha meus filhos, e, no entanto, era um dinheiro que eu poderia ter guardado ou ter gasto mesmo na família, mas aí eu cheguei para o Paulo, meu marido, e falei, amor, olha, tá aí a Bolsa de Valores, tem algumas ações assim assado que eu acho que vai poder trazer para nós uma renda, um rendimento. No entanto, eu perdi. Hum, Eu perdi. Então, eu me arrependo por ter feito algo que eu não conhecia. é. E a gente deve, né, assim como você trouxe a questão do inglês, eu acho que a gente tem que se preparar, sabe? Antes de fazer as coisas por impulso ou porque outros estão fazendo. É. Eu acho que o meu arrependimento também, enquanto tu tava falando aqui, uma das coisas que já veio à minha memória foi o arrependimento, talvez, por não ter acreditado em mim da forma que talvez que eu precisava. Olha, Eu já tive conflitos e às vezes eu não creio, talvez, no. Sabe o potencial que a gente tem, que você falou de, pô, se eu estudar mais um pouco, eu vou um pouquinho mais além. Se eu fizer um pouquinho mais isso, igual você falou, questão às vezes, de investimento, eu posso ir mais além. Uma das coisas que eu fico arrependido, das coisas que eu até tenho feito agora, por exemplo, eu já devia ter escrito um livro. É. Não escrevi. Esse é um arrependimento que bate no meu Uhum. coração de vez em quando. Por quê? Porque trava talvez no potencial que nós temos, que eu tenho, por exemplo, e às vezes eu mesmo não acredito no potencial que eu tenho dentro de mim. E o tempo passa, né? Então, assim, isso me bate arrependimento justamente de não ter acreditado talvez tanto em mim no passado, que o tempo foi passando e agora eu paro e falo, gente, dá tempo ainda? Mas bate o arrependimento de não acreditar talvez naquilo que nós temos, no Seu potencial né? que eu tenho, que poderia ter acontecido e ter feito muito mais coisas.
Mas também, assim, eu penso que só se arrepende quem se conhece. É verdade. Porque se a pessoa não se conhece, ela não se arrepende de nada. É verdade. Acho que tá tudo certo. Acha que tá tudo certo. Que Vai foi tudo um bem. acaso, que tá É. tudo bem. Mas quer saber de uma coisa? Apesar das nossas situações, isso não nos define. O segundo livro de Samuel, no capítulo 11, traz uma narrativa que nos ajuda muito a entendermos sobre pecado e arrependimento. É a história de Davi. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, mas em dado momento, Davi pecou. Na época que os reis deveriam estar em batalha, Davi não foi. Na verdade, quem estava liderando a batalha a qual Davi deveria estar foi Joabe. E Davi, em dado momento, foi para o terraço do palácio. E ali ele viu uma mulher, Batseba, tomando banho. E decidiu chamá-la. Se deitou com ela e concebeu. Já temos o primeiro pecado, o pecado do adultério. Mas Davi não ficou somente nisso. Aliás, a Bíblia diz que um abismo chama outros abismos. E Davi, tentando encobrir esta situação, ele manda chamar Urias para estar com a sua mulher. Afinal, uma criança ia nascer e o pai da criança é Urias. E Urias estava na batalha. Só que Urias até foi, mas não foi para sua casa. Não se deitou com a sua mulher. E aí, o que fez Davi? Davi fez algo terrível. Ele mandou matar Urias, que era um oficial tão fiel. Ele não se deitou com a sua mulher por fidelidade aos seus companheiros. E ali, Urias, ele é colocado na frente de batalha e ele foi morto. Diante do pecado de Davi, o Senhor Deus, ele dá instruções ao seu profeta Natã, o qual vai até Davi e exorta ele, falando do seu pecado junto a Batseba, adultério, e também ao servo Urias, o qual foi assassinado em frente de batalha. E Davi, ele faz um salmo, escreve um cântico muito interessante. O Salmo 51 é chamado de salmo confessional, porque no verso 4, Davi diz o seguinte: Senhor, pequei contra ti pequei. Bom, meus queridos, essa história fala de um grande pecado, mas também fala do arrependimento de Davi. E essa história fala muito conosco nos dias de hoje. Eu me lembro que com 7 anos de idade eu já comecei a fumar e a beber. Fumar cigarro e tomar bebida. Minha mãe ia para o centro espírita, me levava. Chegava lá, eles ficavam fumando lá dentro do terreiro e jogavam as guimbas de cigarro pela janela. Eu e os outros meninos, a gente pegava, fumava e começava a beber. A bebida começou a aumentar e eu me lembro que com 9 anos de idade, isso foi na Copa de 70, eu achei uma garrafinha de licor de banana. Eu consumi aquela bebida, eu já tinha sede alcoólica e não sabia, tá? Consumi aquela garrafa toda e eu entrei em coma alcoólico, quase morri. Aos 12 anos de idade eu comecei a fumar maconha, ninguém me ofereceu, eu vi os garotos usando, eu fui atrás daquilo. Aquela dependência química foi crescendo dentro de mim, eu fui fazendo muita coisa errada, fui expulso de 2 colégios, fui expulso do quartel. E quando eu saí do quartel, conheci uma moça, a gente se casou, tivemos 3 filhos. Só que eu consumia droga dentro de casa. Álcool, droga, foi tudo muito difícil. E o meu casamento acabou, né? E acabou porque eu já estava num estágio que eu já andava urinado, andava defecado, sabe? E aquilo foi muito ruim para mim. E nesse período, eu fui parar numa colônia de doido, ali em Jacarepaguá. Ali eu conheci o AA.
né? Eu fui lá que eu tinha um conhecido que falou, vai lá e procura o seu Machado. Eu conheci ele, comecei a frequentar o AA. Quando eu tirei o álcool da minha vida, a droga saiu automaticamente. Eu não precisei procurar tratamento em nenhum outro lugar. E aí a minha vida seguiu, fui avançando, conheci uma moça, né, que hoje eu estou casado, tenho 2 filhos com ela, e eu fiquei 25 anos limpo. Cheguei na Atitude, comecei a servir na Atitude, fazer tudo que tinha que ser feito na Atitude. E até um dia que a minha esposa tinha um aniversário para ir, foi onde aconteceu minha queda, eu não vigiei. Chegou lá nesse aniversário, o meu sobrinho estava com um copo de bebida. Eu já tinha visto que eu não ia conseguir vir para o culto, e eu levei para o coração, porque eu sempre fui muito envolvido, irmão, sempre muito envolvido. Eu levei aquilo para o coração, aí eu perguntei ao meu sobrinho, o que é isso que tu está bebendo? Uma bebida colorida, sabe? Aí ele falou, aí falou o nome lá, ele falou, só quer? Rapaz, por isso que a gente tem que estar longe dessas coisas. Quando ele falou assim, você quer? Eu falei, deixa eu provar. Quando eu provei, foi um estupim. Eu tomei aquele copo, depois eu fui, era uma botija assim de vidro, com uma biquinha. Eu tomei aquela botija quase toda, irmão. E dali eu comecei a tomar uísque com os meninos, tinha uma mesa, tinha uns meninos tomando uísque. Comecei a tomar uísque. No outro dia, acende, sabe? Acende, é igual uma vela. Você acende uma vela, quando você apaga, quando você vai acender ela de novo, você acende ali onde você apagou. Então eu voltei naquele estágio. Eu já voltei com sede alcoólica, com compulsão. E aí no outro dia eu estava com uma garrafa de vodka e uma garrafa de refrigerante. A coisa foi aumentando. Irmão, foi assim, ó, muito rápido, sabe? Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Porque se a gente não vigiar, o negócio acontece. Então eu comecei a tomar vodka com energético, né? E foi muito ruim, porque em 2 meses, foi muito rápido, em 2 meses eu já estava indo no ponto de venda de droga comprar. E aí eu comecei a me drogar, a beber, me drogar, beber. Eu me drogava dentro de casa e a minha esposa não notou, né, que eu me drogava dentro de casa. E a coisa foi aumentando, eu comecei a gastar o dinheiro que entrava, comecei a gastar. Eu cheguei num ponto difícil com a minha esposa, que ela falou, olha, não dá mais, cara, toma uma direção na tua vida. E eu saí de manhã cedo com a intenção de acabar com a minha vida, porque às vezes parece que é uma covardia, você não consegue parar, quer continuar. E Deus me guardou o tempo todo, porque essa comunidade terapêutica que eu fui, parecia ser um lugar muito difícil, mas Deus me guardou ali naquele lugar, sabe? E eu pude avançar, eu cumpri o meu período ali de 1 ano, e aí quando eu saí dali, eu voltei para a Atitude, meio tímido, meio inibido, comecei a caminhar devagar, e a gente chegava na igreja, se sentia assim meio perdido, e não sabia o que fazer. Foi quando me chamou a atenção o Ministério de Intercessão. E aí falamos com o pastor André Leono, e ele me deu um direcionamento, falou, você tem que vir, as intercessões tem segunda, quarta, você tem que participar dos treinamentos. Ele me deu uma lista enorme. Eu falei, meu Deus, eu tenho que passar por isso tudo. Aí eu falei, amém, a coisa, se é para estar lá, eu quero estar, né? E aí eu peguei, entrei na intercessão, comecei a fazer o treinamento, levei 4 meses para pegar o meu colete. Nesse intervalo, minha esposa começou a caminhar comigo, né? A coisa foi mudando, a gente começou a conhecer gente, irmão, foi assim, oh Jesus, graças a Deus que o Senhor me preservou a minha esposa, os meus filhos, sabe? A gente começou a caminhar na intercessão, sabe? E aquilo ali, irmão, quando eu pensava em fazer alguma coisa, aquilo vinha assim, ó, você agora é o intercessor. Você agora é o intercessor, sabe? E eu falava assim, eu sou intercessor. Aí pensamentos vêm, né? Você mais vontade de dar, mas passa. Aí a gente começou a caminhar. Eu sei que o passado não me condena mais. Lembrar é muito triste. As coisas que eu fiz dentro da minha casa com a minha esposa, meu sogro via. Quando eu chegava, ele me olhava assim. Não foi esse o genro, né? Não foi esse o marido que eu vi para minha filha, né? Eu sei que não me condena, mas
essa marca, ela fica. Para toda vez que eu olhar, eu saber que eu não posso voltar mais. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Então, eu louvo a Deus de saber que meu passado não me condena mais. Eu sei que vai ter pessoa que vai me condenar. Mas se Jesus já me perdoou, Jesus me perdoou, irmão, isso é o que me basta. Muita gente vai falar, fez, pintou e bordou, agora vem dar uma de santinho. Eu não estou dando uma de santinho. O Senhor me perdoou. Eu louvo a Deus por saber que eu fui perdoado. Saber que eu venci. Eu estou vencendo. Entendeu? Eu só preciso entender que eu não posso descuidar. Ninguém pode descuidar. Até quem não tem problema não pode descuidar. Entendeu? Em todas as áreas a gente não pode descuidar. Então, Jesus me perdoou. O pecado deixa marcas, mas não são correntes eternas, porque o que Jesus fez na cruz faz de você perdoado. O pecado deixa marcas, mas ele não define quem você é. Você não é o que você fez, você é aquilo que Cristo fez por você na cruz. O pecado deixa marcas sim, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. É como se fosse assim, ó, você teve um corte profundo na sua mão. O que você faz? Você sai correndo para lavar, para desinfetar, para tirar toda a sujeira, não é? Quando nós confessamos o nosso pecado, o que nós fazemos é como se corrermos para Cristo, para que Ele limpe, lave e tire toda a sujeira para que Ele não nos causar mal. Só que depois disso existe mais um passo. Nós precisamos enfaixar a mão, nós precisamos colocar um remedinho nessa mão para que ela não infeccione. Que passo é esse que nós damos? Nós precisamos confessar uns aos outros o nosso pecado, para que essa ferida não infeccione. Olha como é importante. Quando nós confessamos uns aos outros, nós recebemos cura. É isso que acontece. O perdão de Deus, Ele limpa, tira a sujeira. A confissão, a comunhão traz cura. E a cura cicatriza, e a cicatriz não dói mais. O seu passado não te condena, porque a cruz está aí para escrever uma nova história para você. Faça da sua dor a sua missão e muitas vidas vão ser curadas. Apesar dos nossos erros, nossas falhas, o mais importante é entendermos que é importante reconhecer nossos erros e saber que tem um Deus, sabermos que tem um Deus que cura todos os nossos traumas, todas as nossas doenças, as nossas dores. Tem um Deus que sempre cura as nossas dificuldades. Esse é um Deus que mostra o quanto nós podemos viver uma vida completamente salvo nele e nos arrependermos, porque Ele é um Deus que já nos tratou, porque Ele morreu numa cruz para nos salvar. Quero te convidar a orar por tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui. Vamos lá? Santo Deus, a nossa vida não é perfeita. Só Tu és perfeito. E diante disso nós pedimos a Sua interferência na nossa vida. Nós erramos, Deus, mas não é porque queremos, na maioria das vezes, acontece porque às vezes não te consultamos ou não ouvimos o que o Senhor está falando. E aí nós vamos seguindo o nosso coração. Tem misericórdia de nós. O importante é como termina, e nós queremos terminar bem do Seu lado. Então cura os traumas, cura as feridas e nos permita, ao fim disso tudo, Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que aí está, que tem algo que está trazendo neste momento o teu coração, um incômodo, eu quero dizer uma coisa para você. Arrependa-se. Coloca diante de Deus, fale com Ele, Ele é perdoador, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. E você, ao se arrepender, conforme diz a palavra de Deus, os seus pecados, eles são cancelados. É como se não houvesse. Diante do Senhor, você vai voltar
a ter paz, a ter comunhão com Deus, e você vai ver quanto é bom, o quanto é generoso esse Deus que nos perdoou. E é um Deus que vai te trazer novidade de vida e grandes vitórias.